Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Que felicidade mais uma vez estarmos juntos para o programa Encontro com a Palavra. Se essa é a primeira vez que você está conosco, precisa saber que nesse programa estudamos a Bíblia. O nosso objetivo é dar uma visão geral e fazer uma introdução ao estudo de toda a Bíblia. Nosso estudo nos trouxe até o livro de Deuteronômio, onde descobrimos uma inspirada filosofia de educação espiritual para os nossos filhos, dada por Moisés. O método educacional de Moisés está baseado na revelação da Palavra de Deus. A revelação da Palavra de Deus é o primeiro fundamento da educação cristã. Sabe, eu fico impressionado com o conteúdo do estatuto de algumas universidades dos Estados Unidos. Nesses estatutos, seus fundadores expressaram o objetivo da universidade quando foi fundada. Sabe o que dizem os estatutos de algumas das universidades mais antigas? Os pais que formularam esses estatutos queriam que seus filhos conhecessem a Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é o poder que está por trás de tudo. Ele é o ser mais importante do mundo. Portanto, quero que meu filho conheça Deus. Quero que meu filho saiba ler. Quero que meu filho tenha condições de estudar a Palavra de Deus para que ele conheça a Deus. Esse é um dos parágrafos do Estatuto das Universidades mais antigas dos Estados Unidos. É muito triste constatar que essas universidades não ensinam mais a Palavra de Deus ou nada que seja absoluto. No entanto, os parágrafos continuam a fazer parte dos estatutos destas universidades. O fundamento do método educacional descrito por Moisés é a Palavra de Deus revelada. Uma palavra absoluta de um Deus absoluto. O segundo fundamento sobre o qual esse método educacional está baseado é a responsabilidade. Quem tem a responsabilidade pela educação das crianças? Algumas pessoas dizem que é o Estado. Quando eu era criança, se eu faltasse na escola, o coordenador da escola ia atrás de mim. Por isso, naquela época, eu achava que o Estado que contratava o coordenador tinha a obrigação de me fazer ir à escola. Por se tratar de escola pública, às vezes as pessoas têm a impressão de que educar filhos é responsabilidade do Estado. Algumas pessoas um pouco mais maduras chegam a dizer, não, a responsabilidade é da igreja. A igreja tem a responsabilidade de educar os meus filhos. Eu os levo à escola dominical todos os domingos e os deixo lá por 30 minutos. É responsabilidade da igreja ensinar meus filhos a amarem a Deus e amar e obedecer a Palavra de Deus. Isso é assunto deles. Olha, isso é ridículo. Se você considerar o fato de que um ano possui 8.760 horas, se não faltar nem um domingo, seu filho passará 26 horas na escola dominical. Você acha que do total de 8.760 horas, 26 horas farão muita diferença? Há aqueles que dizem, eu coloquei o meu filho numa escola evangélica, ele passará 1.080 horas lá. Está vendo? É responsabilidade da escola evangélica educar meu filho. Eles o educarão para que ele se torne um adulto que ame a Deus e ame e obedeça a sua palavra. Se você somar as horas que ele passa na escola com as que passa na escola dominical, terá um total correspondente a talvez
1/8 do tempo que ele passa com você. Não é de espantar que Moisés tenha dito: vocês, como pais, têm essa responsabilidade. Em essência, o que Moisés está falando aos pais é: a palavra de Deus deve habitar no seu coração para que você possa ensinar ela aos seus filhos. Moisés também foi bem enfático quando disse que é o pai que deve dar esse ensinamento. Se as crianças aprenderem sobre Deus apenas com as mulheres, quando crescerem, acharão que ser religioso é coisa de mulher. Deus quer que os homens ensinem as Escrituras para as crianças. Pais, a Bíblia é clara, a responsabilidade maior é nossa. O profeta Isaías disse que é o pai que deve fazer com que os filhos conheçam a verdade de Deus. Essa responsabilidade é dada ao pai. Assim como o comandante do navio ou um avião nunca delega responsabilidade, apenas autoridade, o pai ou os pais num lar nunca delegam a ninguém a responsabilidade de educar os seus filhos. Eles podem delegar autoridade a determinadas pessoas para os ajudarem nessa responsabilidade, mas nunca delegam essa responsabilidade a ninguém. O comandante de um avião delega autoridade ao oficial de suprimentos para cuidar dos suprimentos e delega autoridade a outros para que tudo corra muito bem. Mas se der alguma coisa errada numa dessas áreas, quem responderá ao conselho investigador será o comandante, porque ele nunca delega sua responsabilidade a ninguém, apenas a sua autoridade. Da mesma forma, os pais podem delegar autoridade à escola pública ou particular para ajudá-los na educação dos seus filhos, mas jamais poderão delegar essa responsabilidade a ninguém, porque, de acordo com Moisés, Deus a delegou aos pais. O terceiro fundamento do método de educação é o relacionamento. Moisés pregou sobre quando o pai deve ensinar o caminho de Deus ao seu filho. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Sempre que converso sobre isso com os pais, eles dizem: olha, isso foge da minha realidade, porque nunca estou lá quando ele vai para a cama e nem quando se levanta. Não me sento à mesa e nem saio com ele. Eu sempre respondo: você não entendeu. Está fazendo o que muita gente faz. Está interpretando sua cultura e as Escrituras na ordem inversa. Muitas pessoas interpretam à luz de sua cultura. A minha cultura diz que eu saia antes que eles, levante e chego em casa depois que eles já foram para a cama até. E eu nunca me sento à mesa e nem saio com eles. A palavra de Deus deve interpretar a sua cultura. Não é a sua cultura que deve interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo: você deve manter um relacionamento com seus filhos. Para isso, você tem que investir tempo junto com seus filhos. Geralmente, quando um jovem torna-se adulto, pai e filho vivem o que costumam chamar de conflito de gerações. Frequentemente ouço pais dizendo: estou passando por um conflito de geração com meu filho, eu não consigo entendê-lo. Quase sempre o problema não é um conflito de geração, é uma falta de relacionamento. Para aplicar um método de educação de Moisés, você tem que cultivar um relacionamento com o seu filho. Manter um relacionamento com o seu filho é uma parte vital do processo. Acho que os homens não têm ideia da importância de gastar tempo com as crianças. Em casa tínhamos um tipo de reunião de oração toda manhã, quando orávamos por nossos filhos. Perguntávamos se eles tinham algum pedido de oração para aquele dia e depois um orava pelo outro. Depois à noite tínhamos um tipo de mesa redonda, quando cada criança respondia as perguntas. O seu dia foi bom ou ruim? Qual foi a melhor e a pior coisa que aconteceram para você hoje, hein? E também, tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, contar ou de mostrar? Uma noite o nosso caçula tinha colocado debaixo de sua cadeira um desenho que tinha feito na escola. Minha mulher é professora e tinha me dito para nunca perguntar o que é isso, e sim dizer: me fale sobre esse desenho. Então eu disse: filho, me conta um pouco sobre esse seu desenho. Ele começou: hoje a professora falou para a gente desenhar sobre a melhor coisa que já aconteceu na nossa vida, e eu desenhei isso.
Alguns meses antes eu estava saindo de casa para fazer exercício e correr, e na última hora decidi colocar meu filho e sua irmãzinha no banco de trás do carro e levá-los comigo para o clube. Lá eu os coloquei sentados na escada em frente à pista e disse: "Olha, o papai vai correr em volta desse prédio e eu quero que vocês dois fiquem aqui contando quantas voltas o papai vai dar." E foi isso que aconteceu. Enquanto eu corria, eles contavam minhas voltas. 2 meses e meio mais tarde, quando ele começou a ir para a escola, a professora pediu para ele desenhar a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Meu filho desenhou o seu pai correndo e ele e sua irmãzinha sentados, contando as voltas do pai. Sabe, isso era a melhor coisa que tinha acontecido para ele em toda a sua vida. Acho que nós, pais, não temos a menor ideia da importância do que significa gastar tempo com nossos filhos. Se você entender esse método de educação que Moisés está definindo para nós, verá que relacionamento é uma das bases fundamentais desse processo. O quarto fundamento sobre o qual o método de educação de filhos de Moisés está firmado é realidade. Observe que Moisés está exortando para que a palavra habite no seu coração, para que você ame a Deus de todo o seu coração e depois ensine diligentemente essa palavra a seus filhos. Não confunda as coisas. Nós não comunicamos nem transmitimos nossos valores aos nossos filhos através de sermões. O que transmite a eles é aquilo que realmente é importante para nós. Jesus disse: "Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração." Em linguagem simples, isso significa que se você me mostrar onde e como gastou dinheiro nos últimos 5 anos, como gastou o seu tempo, dinheiro e energia, estará me mostrando quais são seus valores e onde está o seu coração. É assim que ensinamos nossos filhos. Não com os sermões, mas os valores em si. Lembro-me de uma cena com meu filho, que sempre foi muito esforçado. Ele tinha apenas 1 ano e meio e certa manhã, enquanto eu me barbeava, ele aproximou-se e me estendeu o meu chapéu. Ele sabia que eu estava sempre apressado e por isso foi adiantando as coisas para mim. Anos mais tarde, quando ele estava com o horário de escola e outras atividades muito apertado e começou a sofrer de enxaquecas constantes, minha mulher então pediu que eu falasse para ele diminuir o seu ritmo. Então, um dia, enquanto estávamos fazendo o Cooper juntos, toquei no assunto. Eu comecei: "Filho, você está com seu horário bem corrido, não?" Ele respondeu: "Aprendi com você. Faz 20 anos que vejo você acordar às 5 da manhã e logo sair para trabalhar." Você viu o que aconteceu? Os meus sermões sobre valores não tiveram o menor efeito. Foram as minhas atitudes que transmitiram os meus valores reais para o meu filho. Conheço um pastor amigo que estava com seu filho mais velho e começaram a falar de homens que conheceram. Toda vez que ele citava um deles, dizia: "Ele é muito importante, faz isso, isso e isso." O pastor não comentava nada. Depois de falar de mais de uns 10 amigos nossos, ele falou ao seu pai: "Mas eu não conheço ninguém que faça nada tão importante quanto o que você faz, meu pai. Creio que Deus quer que eu use a minha vida fazendo o que você faz, pai." Ele estudou no seminário, formou-se e hoje é pastor. Você está vendo? Transmitimos aos nossos filhos não aquilo que falamos sobre valores em nossos sermões, mas nossos valores de fato. Veja então que o fundamento sobre o qual a educação dos filhos está sustentada envolve revelação da palavra de Deus, responsabilidade, relacionamento e realidade. A minha oração é que Deus possa lhe ajudar de uma forma especial a educar também os seus filhos. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família.
Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.